Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Oi meu irmão, minha irmã, aqui é o irmão Ronaldo de São José do Rio Preto, São Paulo, e fico feliz que recebeu meu áudio e já vou te explicar em detalhes o objetivo dele, ok? Mas antes, como vão as coisas aí na sua família, na sua congregação, nessa fase de pandemia? De coração espero que Jeová esteja protegendo você e sua família e os irmãos aí onde você mora, à medida que continuam leais a Ele. Eu e minha esposa precisamos muito da sua ajuda, da sua máxima atenção a esse áudio. Mas antes é importante dizer que talvez já nos conheçamos, talvez não, se não tem problema. E quero dizer que é um prazer falar contigo. Somos aqui de São José do Rio Preto, São Paulo. Eu e minha esposa estamos muito bem, graças ao nosso bondoso Deus, e temos reforçado dia a dia nosso relacionamento com Ele, com a leitura da Bíblia regular, meditação profunda e oração fervorosas. E como é bom e fortalecedor fazermos isso, não é mesmo? Hoje, sinceramente, sentimos Ele tão pertinho de nós e uma paz tão profunda que chego a me emocionar. E é isso que eu e a Cíntia desejamos a você de coração também. Se puder até fechar os olhos agora por alguns instantes, sinta-se abraçado por nós. Porque você, sua amizade, por fazer parte dessa família espiritual, é muito especial para nós. E se já nos conhece, é só buscar aí em suas memórias e irá sentir que essas palavras são muito sinceras e que vêm realmente do fundo do nosso coração. Agora, sobre o objetivo desse áudio, eu posso dizer que é um áudio de utilidade pública para todos nós verdadeiros cristãos e eu vou te explicar o porquê. Como sou terapeuta e especialista em saúde emocional e física e processos de desintoxicação, onde trabalho exclusivamente com isso há mais de 17 anos, tem me preocupado e muito o impacto tóxico que essa pandemia tem causado em nossos amados irmãos. Acredito que você também já percebeu isso em sua congregação ou aí na região que você mora aí no seu circuito. Aqui somos em 6 anciãos e é nítido, não só em nossa congregação, mas no nosso circuito também, o aumento no número de irmãos com depressão, angústia, síndrome do pânico, falta de energia. Percebeu isso também aí na sua região? Portanto, como profissional, eu gostaria de compartilhar algo muito prático que vai te ajudar e muito a lidar com esses problemas de forma muito mais suave. Por esse motivo, esse áudio poderá ser de grande ajuda a você, porque ele vai abordar questões muito sérias que têm contribuído para essa situação, para esses problemas citados há pouco. E vou te dar sugestões muito práticas para você saber como lidar com essas situações que estão literalmente fazendo com que muitos irmãos percam o equilíbrio físico e emocional. Agora, eu preciso te dizer que este áudio está sendo o áudio mais difícil da minha vida e você já vai saber o porquê. Mas se eu não fizesse isso agora, talvez eu não teria outra oportunidade de você me ouvir. Não precisa ficar com medo ou preocupado com a gente, ok? Eu estou falando isso porque talvez o seu coração já começou a acelerar apenas com as expressões que eu usei acima. Então, só para te acalmar, respira fundo e faça o que Jesus disse. Coragem, eu venci o mundo. E lembre-se que o meu amor e o da minha esposa ao nosso Pai Celestial nunca esteve tão forte. Então acalme-se, ok? Eu vou te explicar agora o porquê o seu coração talvez começou a acelerar e o porquê talvez um medo começou a surgir aí em você. Existe algo chamado programação mental sutil paralisante. Isso é explicado em neurociência, ok? Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Na verdade, a maioria das pessoas, 99% delas, nunca ouviu falar. Sabe por quê? Porque essa programação sutil paralisante é uma ferramenta muito poderosa de manipulação mental. E eu vou te explicar como isso é poderoso e como isso pode estar te afetando negativamente há muito tempo. Porque é uma forma de programar a mente e, consequentemente, suas reações sem que você perceba. Por isso é valioso entender esse assunto. Vou esclarecer em detalhes tudo isso a você e assim conseguirá enxergar a relação disso com os problemas emocionais que os irmãos estão passando e como ajudá-los de uma forma mais efetiva. Inclusive, na própria palavra de Deus, nós somos incentivados, a estarmos atentos ao nosso padrão mental. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, recebemos o seguinte conselho:
Parai de ser modelados segundo o sistema de coisas, mas sede transformados por reformardes a vossa mente. Ou seja, o sistema tenta colocar nossa mente num molde. Percebeu isso? Através do quê? Através das informações transmitidas das mais diferentes formas. Portanto, se quisermos ser transformados, quer física ou emocionalmente, é importante fazermos uma reforma mental, ou seja, tirar o velho e colocar o novo, segundo os padrões puros de Jeová, é claro. Eu vou te explicar agora como acontece uma programação mental. Nossa mente foi programada de uma forma tão sutil que a gente nem percebeu que isso aconteceu ou que continua acontecendo. Programar significa inserir dados, informações em um sistema com o objetivo de gerar uma ação específica. Isso também acontece com a nossa vida. Todos os dados ou informações que recebemos através das imagens, palavras e expressões a que somos expostos o tempo todo nos programou. Programou a forma de como reagiremos a cada situação, fazendo com que nos sintamos confiantes ou nos paralisando. Esse processo de absorção de informações começou desde o útero e continuamos com esse processo à medida em que vamos crescendo, à medida em que o tempo vai passando. Portanto, hoje somos um reflexo literalmente do que vimos, ouvimos e sentimos no passado. Como exatamente isso foi feito, Ronaldo? Ou como recebemos uma programação ou um padrão de pensamento sutil, só que paralisante? Eu vou te explicar. Através das pessoas próximas da gente, como pais, parentes, amigos, inclusive através da televisão, do rádio e hoje, em especial, através da internet e também dos locais religiosos. Sim, você vai se espantar. A manipulação, infelizmente, é inimaginável nesses locais religiosos. E eu vou te mostrar em detalhes como isso acontece. O que ouvimos por parte dos líderes religiosos muitas vezes nos programou de forma paralisante e muito negativa. Só que não percebemos que isso aconteceu. Muito pelo contrário, defendemos com unhas e dentes que tudo o que recebemos é verdade, que não pode ser questionada. E eu vou te esclarecer agora o porquê a gente precisa prestar muito mais atenção nisso. A nossa vida, literalmente, depende de entendermos esse aspecto. Quando começamos a ouvir falar sobre Deus, começamos a absorver um conceito de autoridade muito forte em nosso subconsciente, ou seja, em nossa parte automática da mente. E esse conceito de autoridade é reforçado por outras figuras de autoridade, como, por exemplo, os pais, parentes, amigos, instrutores da Bíblia, anciãos, viajantes e por aí vai. Todas essas pessoas, de forma sincera, é importante frisar, transmitiram e continuam repetindo para nós o que eles receberam de outras pessoas, ok? Sim, as imagens que eles viram, as palavras e expressões que eles ouviram sobre a vida, sobre moral, sobre comportamento, sobre finanças, sobre Deus, sobre a forma de adoração, sobre o futuro e muito mais, os programou também. Nesse ponto, entenda que nossa mente é incrível, ela absorve tudo. E como estamos ouvindo coisas, entre aspas, boas, de pessoas que para nós são figuras de autoridade, não questionamos o que dizem. Simplesmente absorvemos profundamente os padrões transmitidos ao nosso subconsciente de forma sutil, aceitando aquilo como verdade absoluta. E até certo ponto, está tudo bem, ok? É assim que os valores positivos são passados. Mas entenda que os valores distorcidos, paralisantes, como por exemplo medo, insegurança, subserviência, culpa e outros, são passados e absorvidos da mesma forma. Esses valores distorcidos são como sementes lançadas lá no nosso interior, no nosso canteiro mental. E essas sementes vão crescendo e podem nos bloquear com o tempo num tal nível que você sequer ousa questionar a parte positiva, entre aspas, que te foi passado. Por quê? Porque esses padrões transmitidos são muito sutis, atuando num nível subconsciente, ou seja, num nível não percebido por sua consciência. Bom, talvez você esteja meio confuso com essa explicação até aqui, não é mesmo? Eu sei, parece confuso,
Mas lembre-se que nós te amamos muito e esse conceito mais teórico sobre a programação mental tóxica é muito importante. E é por isso que eu vou te explicar agora em detalhes esse assunto para você. E tudo vai ficar muito claro em tua mente. Tenha paciência, por favor. Vamos lá. Repare que dentro de você, agora, nesse ponto do áudio, talvez está esquisito. Uma sensação desconfortável talvez surgiu aí dentro de você. Talvez uma desconfiança. O que esse irmão está falando? Onde esse irmão quer chegar? Sabe por que isso está acontecendo ou o porquê você está sentindo isso? Porque a tua programação mental sutil, paralisante, ou seja, as informações que você absorveu de diversas figuras de autoridade, já foi ativado dentro de você nesse exato momento. E começou a liberar um monte de sensações químicas, liberando na tua corrente sanguínea, por exemplo, os elementos que produzem medo, insegurança, para você não continuar me ouvindo. Esse é o objetivo de uma programação tóxica, paralisar a pessoa para que ela não prossiga. Você não sabe por quê, mas parece que tem alguma coisa aí dentro de você falando para você parar. Acertei? Está sentindo isso? Essa sensação esquisita é a programação mental tóxica sutil que está fazendo você se sentir assim. E eu vou te ensinar, se você quiser, no próximo áudio, como destruir essa programação mental tóxica, acabando com a sensação de culpa e medo terrível que pode estar fazendo o seu coração acelerar nesse momento, que está fazendo muitos de nossos queridos irmãos ficarem deprimidos, tristes, com síndrome do pânico, sugando a energia deles nessa fase de pandemia. E é essa programação sutil tóxica que gera tudo isso dentro de você que eu quero te ajudar a destruir. Isso poderá te libertar da pior prisão que existe no mundo. Sabe qual? A prisão mental. Por que é a pior, Ronaldo? Porque a maioria das pessoas estão aprisionadas dessa forma e não se dão conta disso. Por isso nunca conseguem se libertar. Se você respirar fundo e prestar atenção, você vai sentir lá no seu íntimo que o que eu estou falando é verdade. Tenha certeza absoluta de que, embora talvez nem nos conheçamos, nós amamos você. E pode ter certeza absoluta que continuamos amando a Jeová, nosso Deus, de todo o nosso coração, mostrando amor genuíno à nossa família espiritual. E essa iniciativa em compartilhar esse conhecimento valioso com você, pode ter certeza que é uma prova disso. Agora, muito em breve, meu amigo ou minha amiga, você vai ouvir falar muito mal da gente. E talvez você vai acreditar no que for falado. Talvez nem sequer você vai ter a coragem de nos ligar para saber a verdade sobre o que aconteceu com esses irmãos ou com seus amigos, Ronaldo e Cíntia. Por esse motivo é que tomamos a iniciativa em fazer antecipadamente esse áudio, para esclarecer qualquer acusação falsa ou mal entendido sobre nós. Mas nesse ponto do áudio eu já estou feliz, porque se você começar a sentir medo, culpa, insegurança e perder a coragem de falar com a gente, é porque você está ativando a sua programação mental tóxica paralisante que você já absorveu e não tinha consciência disso, mas agora você começa a perceber, agora você começa a ter consciência do que fizeram com você. Lembra-se do que já te expliquei há pouco? Sim, as expressões que você ouviu por parte de pessoas ou instituições é o que agora talvez estão te gerando esse medo, essa insegurança e talvez uma culpa terrível que acabam te bloqueando e te fazendo acreditar que é proibido, por exemplo, fazer perguntas, que é proibido analisar de forma livre e imparcial os dois lados de uma questão, segundo a Bíblia nos incentiva a fazer. Portanto, meu amigo, se essas sensações de desconforto começam agora a surgir aí dentro de você, nesse ponto do áudio, faça como Jesus falou, não deixe que isso te domine, coragem. Na verdade, você não estará pecando contra ninguém ou contra Deus se você for atrás de respostas ou por procurar entender como as coisas funcionam, como eu estou explicando para você agora, essa questão do controle mental sutil paralisante. Então lembre-se mais uma vez, você não estará pecando contra Deus por sinceramente ir atrás de respostas, muito pelo contrário. O Deus Todo-Poderoso nunca impediu seus servos de fazer isso, de perguntar o que quisessem.
E lembre-se que um amigo de verdade tem coragem de falar o que ninguém mais falaria, mesmo com um alto custo para si. Por isso que nós estamos te enviando esse áudio. E por que a maioria das pessoas não conseguem expor de verdade o que estão sentindo ou não conseguem fazer questionamentos sinceros? Agora você já sabe a resposta. Porque foram programados sem perceber para ter um comportamento subserviente ou um comportamento paralisante diante da culpa e medo mórbido de pecar contra Deus. Essa é a verdade, meu amigo. Portanto, nesse ponto do áudio, você agora já sabe o que faz seu coração acelerar e te bloquear. Pode ter certeza que é a programação tóxica paralisante sutil que você absorveu sem perceber de certas figuras de autoridade. Portanto, nesse ponto, lembre-se que eu e minha esposa continuamos fazendo a vontade do nosso Criador. Continuamos de coração amando nossos irmãos. Mesmo que você nos vire as costas com medo de que possamos te desencaminhar do caminho da vida. Tenha certeza que jamais faríamos isso com você. Muito pelo contrário, estamos fazendo esse sacrifício nos expondo para tentar de verdade te acordar dessa programação tóxica, sutil, paralisante. Entenda que está doendo muito saber que nós vamos ser tratados como leprosos pelas pessoas que nós mais amamos, nossos amigos, nossos parentes. E é por isso que estamos fazendo essa gravação, para esclarecermos os fatos a todos, antes que nos rotulem de forma tão negativa, gerando um medo absurdo no seu íntimo, para te impedir de entrar em contato conosco e ter a oportunidade de ouvir os dois lados das questões. No próximo áudio, eu vou explicar exatamente, por exemplo, como eu perdi meu privilégio de ancião há uns meses atrás, embora no meu coração eu continue como ancião. E vou explicar como isso doeu para mim e para minha querida esposa, porque ela é muito sincera e zelosa. E se você nos conhece, sabe disso. Ela é pioneira há 25 anos. E vou explicar em detalhes, no meu caso, o que mais doeu. O fato de saber que estou em uma organização que me proíbe fazer perguntas profundas e sinceras. E me proíbe expressar o que eu penso de forma livre, sem retaliação. Assim como Jeová sempre permitiu que seus servos fizessem. Lembre-se, ele não muda. E eu pensei que eu tinha liberdade de poder expressar o que eu estava sentindo, mas isso não aconteceu. E eu vou contar em detalhes no próximo áudio o que aconteceu no início desse ano de 2021, em maio, quando eu entrei em contato com a comissão de filial aqui do Brasil para dar sugestões sinceras para proteger meus amados irmãos nessa fase de pandemia. Eu vou contar a resposta que eles me deram e como o assunto foi tratado por 2 superintendentes de circuito. Mas antes de continuar, eu quero reforçar aqui que de forma alguma estou com qualquer mágoa ou raiva desses irmãos. Eles só estavam cumprindo o papel deles e fizeram com muito respeito. Mas vai ser importante para ilustrar bem para você como acontece uma programação paralisante sutil. E como isso funciona dentro de uma organização. Eu vou te contar em detalhes que, no meu caso, eu fui encarado como rebelde. E fui impedido de continuar fazendo perguntas profundas, impedido de compartilhar o que eu penso de forma livre e respeitosa. Sim, isso aconteceu. E eu provo isso a você. Agora, esses irmãos, mesmo sem querer, eu posso dizer para você que fizeram um grande favor para mim. Quando eu vi a forma como eles me trataram, qual era a real intenção deles, deu um estalo na minha cabeça. Aí eu pensei, Jeová não é assim. Por exemplo, Moisés questionou a sentença que Jeová havia dado para exterminar o povo dele no deserto. E Jeová não o encarou como rebelde. Muito pelo contrário, mudou a sua decisão por causa dele. Note, o Todo-Poderoso mudou o que já havia determinado. Por quê? Porque um homem o questionou com respeito. Pegou o ponto? Um segundo exemplo. Abacuque não foi exterminado quando questionou a Deus. E o apóstolo Paulo não ficou com medo de perder o controle quando os bereanos o peitaram. Muito pelo contrário. Paulo os elogiou e disse que eles tinham uma mentalidade mais nobre do que os outros irmãos. Portanto, depois de muita oração, tomei uma decisão. Viver na minha vida as palavras de Paulo em 2 Coríntios 13, do 5 ao 6.
Persistam em examinar se estão na fé. Persistam em pôr à prova o que vocês mesmos são. E foi isso que eu fiz. Eu mergulhei no estudo pessoal profundo como eu nunca havia feito antes, baseando exclusivamente, note bem esse termo para você não ficar com medo, baseei minhas pesquisas exclusivamente na Bíblia e nas publicações da Torre de Vigia, tanto as recentes, mas especialmente as bem antigas, do início da obra das Testemunhas de Jeová no mundo. E ali estão as respostas que você nunca procurou. Ou seja, eu procurei seguir, assim, o exemplo dos Bereanos. Sinceramente, meu amigo, em 35 anos de organização, eu nunca havia feito uma prova da minha fé. E olha, foi chocante o que eu descobri. Tão chocante que me fez tomar a decisão mais séria da minha vida. E depois gravar esse áudio e mandar para os meus amigos e pessoas que eu considero importantes, como você, para compartilhar, para orientar e, se possível, acordar as pessoas que eu amo. E se você está ouvindo esse áudio, pode ter certeza desse amor. Vou compartilhar tudo isso no próximo áudio com você, todo o resultado das minhas pesquisas, através desse estudo pessoal profundo que eu fiz. No próximo áudio você vai ter as seguintes informações. Um resumo da minha história, quem é o Ronaldo de verdade, quem é a Cíntia. Também você vai saber todos os privilégios que tivemos dentro da organização de Jeová. Segundo ponto, vai saber os motivos em detalhes pelos quais eu perdi recentemente meu privilégio de ancião que eu tanto prezava. E vai saber a verdade da fonte, tá? E não os boatos que talvez já ouviu por aí. Terceiro, vou compartilhar o que eu encontrei pesquisando exclusivamente nas publicações da Torre de Vigia sobre 2 pilares fundamentais que sustentam as nossas doutrinas. E foi chocante o que eu encontrei e você vai saber tudo. Quarto ponto, vou contar o que eu estava planejando fazer depois que eu enxerguei que eu havia sido enganado. E o porquê eu acabei mudando de ideia. E o quinto ponto, eu vou te ensinar em detalhes como acabar com essa programação paralisante tóxica. O que vai te ajudar a destruir toda a sua tensão, todo o seu medo, toda a sua culpa que te paralisaram por toda uma vida, talvez. Querido amigo, esse material foi feito com muito carinho para te ajudar a tirar aquela angústia de dentro do seu peito que você não sabia como tirar. Para te ajudar a tirar aquele nó na garganta que te impedia de falar o que você gostaria de falar. Mesmo fazendo orações, você não entendia por que isso não saía. Mas agora você vai saber como tirar, e o melhor de tudo, dentro da Bíblia. Enfim, produzi esse material para ajudar você a sentir uma paz que talvez há muitos anos você não sinta. Tudo isso você vai receber daqui a pouco, junto com o segundo áudio, assim que terminar de ouvir esse primeiro áudio, ok? Mas qual o objetivo disso que você está fazendo, Ronaldo? Eu vou te contar. Primeiro ponto e o mais importante, ajudar você a acordar e a brilhar cada vez mais como um verdadeiro seguidor de Cristo. Segundo ponto, esse material não é para te convencer de nada, tá? Mas simplesmente para ajudar você a ativar a sua faculdade de raciocínio e para ajudar você a chegar às suas próprias conclusões, para que nunca mais, grava isso, para que nunca mais, daqui para frente, você deixe que outros manipulem você de forma sutil. Nunca mais deixe que outros controlem o seu estado mental, sem você sequer perceber. Sinceramente me responda. Quantas vezes talvez você já teve dúvidas sobre algum assunto doutrinal, só que tinha medo de fazer perguntas profundas e sinceras, de expressar-se nesse sentido? Talvez até mesmo te fizeram calar a boca. Não foi por mal se isso aconteceu, mas usaram expressões que ativaram, lembra? A programação mental tóxica paralisante. E o fizeram sentir o que? Medo. E o fizeram parar. Por exemplo, talvez já ouviu expressões assim, cuidado porque você poderá estar pecando contra Jeová. Uma outra, olha, você vai estar comendo na mesa de demônios se aceitar ver isso, ou se aceitar ouvir isso. É uma outra expressão forte que paralisa. Uma outra, cuidado que as suas orações não serão mais atendidas. Uma outra, talvez até nos programas recentes de Assembleia você ouviu as advertências. Cuidado para não pesquisar fora das matérias da organização Torre de Vigia. Isso pode ser perigoso. E muitos outros comandos similares que simplesmente fizeram o que com você? Te bloquearam. Não foi isso? Concorda comigo? Sim.
Quantas vezes isso aconteceu comigo? O medo de perder os amigos, o medo de ser desassociado, o medo de morrer no Armagedon. Entenda, tais medos bloqueiam, travam, limitam, geram sensações horríveis, como uma angústia no peito, uma culpa doentia. Presta atenção. Esses são apenas alguns exemplos de expressões que paralisam a mente de forma negativa e completam o que eu chamo de ciclo do silêncio. Sim, você não consegue falar o que você tem vontade de falar. Eu sei de tudo isso, meu amigo, porque eu também sentia as mesmas coisas e eu não tinha para quem falar. Eu não tive um áudio, um material como esse para me abrir a mente. Entenda, querido irmão e amigo, que eu jamais vou te julgar. E você sabe disso. Nada do que eu estou falando aqui é para te prejudicar. Portanto, no próximo áudio, eu vou esclarecer tudo de forma muito mais profunda, usando a Bíblia como autoridade máxima. E tudo do que eu estou falando aqui vai ficar muito claro na tua cabeça. Claro que se você quiser continuar com toda a sua angústia, com todo esse nó na sua garganta, com todo esse mal-estar, não precisa ouvir o próximo áudio, tá? É só deletar, tudo bem. Se nada do que eu estou falando aqui está fazendo sentido para você, pode fazer isso, pode deletar o segundo áudio. Mas se você realmente viu que tem sentido, se realmente for um sincero e corajoso seguidor de Cristo, levanta a cabeça e tenha coragem. E quebre de uma vez por todas esse programa mental destrutivo do medo paralisante, que talvez há décadas você vem carregando na sua vida. Eu vou te explicar o porquê vão tentar colocar daqui para frente muito mais medo nos irmãos. E aí você vai se lembrar da importância do que Provérbios capítulo 18, versículo 13 diz. Responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. Esse texto diz que para resolvermos um assunto é importante ouvirmos atentamente o que? Os dois lados da questão. Concorda comigo? Se você tem confiança no que acredita, nada vai te abalar. Faz sentido? Jesus, na sua conclusão do Sermão do Monte, disse que, se uma casa foi bem construída com sua base na rocha, pode vir ventos, tempestades, inundações e ela não cairá. Ela só vai cair se a base foi mal feita. Concorda com as palavras do Mestre Jesus? Então, por que eles têm tanto medo de você ouvir os fatos, como o texto de Provérbios 18:13 nos incentiva? Se você não ouvir, como falou o texto, é tolice da sua parte, se você não ouvir. Mas eles dizem que é perigoso, Satanás é o principal apóstata, cuidado. Na verdade, tudo isso é para quê? É para te impedir, para te paralisar. Porque se eles não conseguirem te parar, você vai descobrir o que nunca imaginou ser possível. Então siga o exemplo de Jesus, coragem. Lembre-se que o Armagedon está realmente chegando, meu irmão. E você vai ver que nem tudo que aprendemos foi mentira. Tem muita coisa verdadeira. Sim, tem. Me dói o coração porque nossos irmãos, de modo geral, são sinceros. Fazem com amor, querem agradar a Deus de verdade. Se desgastam, como eu e a Cíntia fizemos por décadas, há 35 anos. Os irmãos de Betel são zelosos? Sim. Também se esforçam, procuram fazer o melhor. Os viajantes também são pessoas dedicadas e zelosas. A maioria dos anciãos são pessoas incríveis, pioneiras, como vocês são preciosas e dedicadas a Deus. Entendam, por favor, que não estamos com ódio de ninguém. Muitos vão nos acusar disso. Estamos muito tristes? Sim. Decepcionados com as questões que foram trazidas à luz? Claro que estamos, não somos hipócritas. Mas queremos reforçar que continuamos amando a todos vocês. Isso não é hipocrisia. Hoje eu entendo que essas pessoas que estão atualmente tomando a liderança entre as testemunhas de Jeová, do fundo do coração, acreditam em tudo isso. Mas o detalhe negativo é que simplesmente abriram mão de seu senso crítico sincero, pararam de usar as suas próprias faculdades de raciocínio e depositaram toda a sua confiança em homens e não no único canal entre Deus e a humanidade, que é Jesus Cristo. No próximo áudio, tudo isso vai ficar tão claro como a luz do dia para você. Também no próximo áudio vou contar o que eu estava planejando fazer depois que tudo ficou claro na minha cabeça e porque eu mudei de ideia. Isso vai te ajudar muito também. E uma última coisa, não compartilhe esse áudio
com ninguém nesse primeiro momento, até que você receba e entenda todos os pormenores de como fazer isso no próximo áudio, sem se prejudicar, ok? Segura a ansiedade e daqui a pouquinho tudo ficará mais claro. Um grande abraço e lembre-se que depois da tempestade vem a bonança. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.